Olá, amigos. Chegamos à quinta parte da nossa aula, que é o final dessa sequência, hoje, sexta-feira. E nós hoje vamos ver o que? A evolução da leitura da véspera. Que eu já dei a dica que o outro nome para isso seria sala de aula invertida. Vamos ver por quê? Bom, é importante até vocês pesquisarem o que significa sala de aula invertida, para quem não souber. E aí nós vamos ver o que vocês estarão fazendo nas suas escolas quando seguirem essas 5 orientações dessa semana, tá? Nessa sequência nossa. Então aqui vai. Você estava fazendo uma leitura prévia, como eu falei, foi a nossa primeira aula da segunda-feira, né? Uma leitura prévia. Para quê? Com aquela intenção de apenas alertar o cérebro para ir buscar durante o sono os assuntos que você já tem arquivado na sua mente, nas memórias antigas, e que tenham a ver com a aula do dia seguinte. Pronto. Na medida que você está seguindo essas orientações todas nossas, o que vai acontecer? Cada dia que passa, o seu período de realização de tarefas e de leitura para o dia seguinte fica cada vez mais prazeroso e mais curto. Por quê? Porque você acaba aprendendo mais rapidamente, tendo muito mais facilidade de absorver os conceitos, as ideias. Então você muito mais rapidamente consegue fazer tudo isso que antes levava um tempo enorme para fazer. Pode ter certeza que vocês seguindo isso rigorosamente e com a alimentação em dia e bebendo água, como eu falei, tirando refrigerante, tirando açúcar branco para não ficar preguiçoso, relaxado e ansioso e angustiado, você vai ter cada vez mais rapidez de raciocínio e de entendimento. Isso é fato. Isso acontece comigo. Tá? Eu estou falando de cadeira, não estou falando de teoria. Tá? Bom, aí então, o que você vai fazer? Depois que você, em casa, acabou de fazer as tarefas do dia, que cada dia você vai conseguir fazer com menos tempo, você vai partir então para a leitura prévia, como todo dia a gente faz. Primeiro faz as tarefas, depois faz a leitura da aula do dia seguinte e depois se prepara para uma boa noite de sono. Né? Só que agora você tem mais tempo. Com certeza você vai ter. Então você vai ver que em vez de ler, você vai ter mais tempo de pesquisar alguma coisa a mais. E aí é que vem o pulo do gato em todo esse procedimento, em toda essa metodologia. Você agora vai poder ir mais profundamente nos assuntos relacionados à aula do dia seguinte. Porque você já está ficando com um embasamento muito bom. Então, em vez de só ler, você vai ler e vai poder pesquisar. Entra no Google, verifica uma fonte confiável. É bom conversar com os professores sobre o que significam fontes confiáveis, né? E então você vai fazer registro, como eu coloquei, a seleção, vai registrar essas pesquisas e de repente você vai verificar que tem coisas ali da pesquisa que está um pouco diferente, ou é um pouco complementar do que está escrito no módulo. Pronto, você seleciona aquilo, já anota, para que no dia seguinte você discuta com seus colegas, se for no estilo IUP, né, de dinâmica grupal, ou peça para o professor tirar dúvidas, se for no estilo tradicional das aulas, né? Mas de qualquer maneira serve. No estilo IUP é melhor porque você discute com seus colegas e com o professor quando ele sentar no seu grupo, né? E então você vai conversar as ideias, ver quem teve outras ideias, quem ficou com dúvida de outros conceitos. Então o estudo da aula do dia seguinte já vai ser muito mais eficaz. Porque cada um já vai trazer para a sala de aula, já vai levar para a sala de aula, não apenas a leitura do módulo, mas novas ideias que ele conseguiu pesquisar por meio desse aprofundamento, entrando no Google normal, ou para quem já tiver uma noção boa de inglês, do Google Acadêmico em inglês, para ter notícias, novidades sobre aquele assunto. Isso é uma maneira fantástica de você evoluir, mas drasticamente, no seu conhecimento. Isso só traz o quê? Felicidade, satisfação, prazer. Porque o ser humano, quanto mais ele se sente capaz de aprender, mais ele se sente feliz, alegre, feliz e satisfeito.
se pelo contrário ele se sente incapaz de aprender alguma coisa, ele se sente infeliz. Ele fica triste, começa a achar que é inferior aos outros. É um problema sério esse, né? Então, o que aconteceu agora? A aula que você vai ter amanhã, né, vai ser 1000 vezes mais eficaz, vai ser muito mais produtiva e você vai ter realmente aquilo que nós buscamos com esse estilo de estudo, que é a aprendizagem real e total. Então, vejam só, o que nós fizemos? Nós elaboramos uma série de ideiazinhas simples, básicas, cada uma num determinado momento do dia, e essas ideias simples, básicas, levaram você a construir uma coisa chamada sala de aula invertida. E com isso, você está construindo a sua aprendizagem real, uma coisa que no Brasil é quase impossível de existir. Porque, infelizmente, no nosso país, as pessoas até tiram notas altas, mas não aprendem nada. Com isso, você com certeza estará aprendendo tudo, com muita facilidade. E vai dar de 10 a 0 nos colegas de outras escolas, com outros métodos, outras maneiras de estudar, etc. Certo? Então, com isso, nós fizemos uma geral, tá? E terminamos com a sala de aula invertida. Recapitulando, primeira coisa que nós vimos, nós falamos sobre a leitura dos assuntos do dia seguinte, sempre escrevendo. Depois nós falamos sobre a importância fundamental do sono na aprendizagem. Depois nós comentamos sobre a alimentação, para manter a nossa estrutura orgânica e psíquica bem equilibrada. Depois nós falamos como assistir a aula e realizar as tarefas. Tá? E por último, hoje, a evolução da leitura da véspera, que nada mais é do que o que se chama de sala de aula invertida. Gente, com isso, vocês só vão ter sucesso. Um forte abraço e a partir de segunda-feira já uma nova sequência em relação à educação e outras reflexões, em relação ao autismo, que é uma das grandes preocupações que nós temos, em relação às metodologias educacionais. Tudo isso é importante nós debatermos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.